Olá, caríssimos. Vamos continuar? Então, a aula passada eu terminei fazendo uma aplicação interessantíssima da transformada de Laplace. Eu apliquei a transformada de Laplace numa equação diferencial ordinária e transformou numa situação simples e depois eu consegui calcular rapidamente quem era a transformada de Laplace da solução e daí se colocou a pergunta, tá, você sabe a transformada de Laplace da solução, quem é a solução? E aí a gente tem que consultar uma tabela. Acontece uma coisa parecida com Fourier. Às vezes a gente consegue falar na inversão e às vezes a gente tem que consultar uma tabela para inverter. Mas a ideia é a mesma quando a gente usa Fourier em outras equações. Então agora eu vou mostrar uma coisa muito parecida. Equação da onda, derivada segunda em t, derivada segunda em x por uma constante positiva multiplicando. Condição inicial, que é a posição inicial da onda, e a tensão no instante inicial, como é que a corda está tensionada, e aí a onda se propaga. Né? E como é que eu vou abordar essa equação? Então, tem uma solução U. Então, U é a solução. Aí eu vou fazer a transformada de Fourier da U. E vou chamar isso de U maiúsculo de xt. Então, e qual que vai ser os procedimentos? Eu vou olhar como é que a transformada de Fourier atua na equação, vou resolver a equação na transformada de Fourier, e a hora que eu tiver a transformada de Fourier eu tenho que inverter e voltar para ter a solução. Como a gente fez com Laplace. O processo é um pouco mais sofisticado, mas é assim que funciona. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que essa aqui é a transformada de Fourier, a U maiúsculo, derivada duas vezes em t, ela é c quadrado e x quadrado U. Então, vários comentários. Primeiro, essa é uma equação na transformada de Fourier. Então, se eu conseguir resolver, depois eu tenho que voltar, inverter a transformada de Fourier para poder dizer quem é a U minúsculo, que é a solução que me interessa. Segundo, eu vou mostrar por que isso é verdade, mas isso é muito legal porque é uma derivada parcial em t e a própria U não tem a derivada parcial em x. A derivada parcial em x sumiu. Isso nos mostra que essa equação diferencial ela pode ser tratada como uma equação ordinária. É uma equação fácil de ser resolvida porque é numa variável só. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, primeiro, por que isso acontece? Bom, isso acontece por causa da propriedade da derivada. Olha só. Se eu for calcular a derivada segunda dessa U maiúsculo em T2, isso é a derivada segunda em T da transformada de Fourier. Eu não comentei, mas essa transformada de Fourier que eu fiz aqui foi só na variável x. Então eu tenho que escolher uma variável para fazer a transformada de Fourier. Então, essa transformada de Fourier aqui é na variável x. Tá? Ou seja, eu estou dizendo que a f Fourier de U calculada no ponto xt é assim, a integral em R de U de S, t está fixo, S é a variável de integração, e elevado a menos is x ds. Então, olha só. Transformada de Fourier na variável x. A U eu não calculo em x, eu calculo em s, variável de integração. Faço exponencial de menos i, variável de integração, e sim o x que eu tenho aqui. Integro ds. E o t nessa história ficou constante. Não trabalhei com a variável de integração t. Foi uma transformada de Fourier
da variável x. Tá? Então, isso é a derivada em t quadrado da integral em R, exatamente disso aqui. U de st elevado a menos isx ds. Acontece que, como o t não tem nada a ver com a integração ds, eu posso manipulá-lo de uma forma muito livre. Isso é a integral em R da derivada segunda da u em t, st elevado a menos isx ds. Simplesmente porque o t não está relacionado com a variável de integração. Agora, essa é uma solução da equação. Então, isso aqui é igual a integral em R de C2 del 2u del x2. st elevado a menos isx ds. Então, já apareceu o c quadrado aqui na frente. E agora, agora é a derivada em x, que é a variável que eu estou tomando, agora é a derivação em x, e é a variável onde eu estou integrando, olha só, s ds. Então, aqui é aquela regra da derivada que eu comentei na aula passada de Laplace e de Fourier. Esse expoente is e x aparece multiplicando na frente. Isso aqui fica c2 ix ao quadrado e a integral em R da u sem derivada. É aquela regra de derivação que eu mostrei, eu fiz a demonstração para Laplace, mas vale igual para Fourier. Então, a transformada de Laplace, quando a gente deriva, né, faz a transformada de Laplace da derivada, sai multiplicando, né? Quando a gente toma a derivada da transformada de Laplace, sai multiplicando os expoentes, como saiu aqui. Então, a transformada de Laplace da derivada de u é a constante vezes a transformada de Laplace de u. E isso aqui é u maiúsculo. Então, vale de fato essa equação. Então, isso é só uma verificação de que essa equação está satisfeita. Observe que a única propriedade que eu usei foram propriedades de integral e a propriedade da derivada da transformada de Laplace, de Fourier. Aquela que diz que a transformada de Fourier da derivada é o ix transformada de Laplace da f. E se faz duas vezes, ix quadrado. Bom, então esse tipo de argumentação, é importante a gente fazer algumas para vocês verem que não é uma coisa esotérica, é uma coisa fácil de fazer, usando as propriedades básicas. Não farei todas as vezes, tá? Algumas delas eu vou deixar para vocês fazerem. Então, isso aqui é bem básico. Eu transformei a equação da onda numa equação que eu posso resolver de forma muito mais simples, porque está numa variável só. Isso foi a justificativa do porquê que eu posso fazer isso. E agora eu vou resolver aquela equação. Mas essa equação é uma equação que só tem variável t. Isso tudo é constante. E, na verdade, o que eu tenho aqui é que a derivada segunda em t sobre a própria u é essa constante que está aqui. Então, se você quiser, você pode pensar em termos de equação característica, tá? Para não escrever direto a resposta. Equação característica na derivação em t. Você tem aqui a derivada segunda, então r quadrado, igual cix quadrado. Porque aqui não tem, né, vezes a u, que não está derivada, então é só a constante. E aí as soluções são soluções mais ou menos c elevado a ix. Porque r quadrado é c elevado a cix quadrado. Então é com mais e menos. E
A solução, então, em U de xt é uma constante, mas que é uma constante em x, porque essa derivada aqui está uma derivada só em t, mas a função é de x, então é uma constante em x, olha que bonitinho. Vezes e elevado àquele fator, ICXT, mais uma outra constante, mas é uma constante em x, e elevado a menos ICXT. Então, essa é a solução da equação transformada pela transformação de Fourier. Agora tem um trabalho grande para inverter e voltar para a função U minúsculo, que é a solução que a gente quer. Isso significa ter que determinar A e B, fazer uma série de manipulações para poder inverter. Eu vou dar para vocês os principais passos dessas manipulações. Primeira coisa, a transformada de Fourier funciona super bem, né? Então, o que é a transformada de Fourier da f calculado em x0? A u calculada em x0 era f. A transformada de Fourier da u em x0 é a transformada de Fourier da f calculado em 0, em x, mas o que importa é que a transformada de... deixa eu escrever de outra forma. Quero saber como é que essa condição de contorno fica. Fica, a transformada de Fourier é a u, é f de f de x. Agora, isso significa que a u de x0 é que é essa transformada, vai ser em x e t0. T0 mata aqui, mata aqui. Então, ax mais bx. Então, a informação importante aqui, ax mais bx é a transformada de Fourier da f calculada em x. Que eu não sei quem é a f é a condição inicial. E da mesma coisa eu faço com a derivada. A transformada de Fourier da g. G é a derivada da uzinho. Então, isso é a derivada da transformada de Fourier em t. E que tem um fator multiplicativo IC x e a derivada da u em t, olha aqui, ICX, porque eu estou derivando em t. Essa é a expressão da u maiúscula, que é a transformada de Fourier da u minúscula. Essa função em x não deriva. A derivada aqui multiplica por isso, então fica a e elevado a ICXT e mais ou menos ICXB e elevado a ICXT. Estão vendo que é a coisa básica, né? A gente faz exatamente a derivação e a substituição. Quando você faz isso igual a do x0, você vai obter a transformada de Fourier da g. Então, você tem que agora que a transformada de Fourier da g no x é isso calculado em 0, que é ICX, A de x menos B de x. Agora, você tem A e B, mais B em x, A menos B em x com esse constante. Daqui dá para tirar A e B. Então, eu vou
guardando essas informações, daqui eu obtenho o A de x e o B de x. Simplesmente resolvendo esse sistema. Passa isso dividindo, fica ax menos bx, ax mais bx, aí você soma e subtrai que você acha A e B, e nenhuma novidade, né? Quando você passa o ICX dividindo e soma dá 2A, portanto o A vai ser meio, o 2 vai passar dividindo, o que obtém quando soma isso, que é o F do F de x, e aqui mais 1 sobre ICX Fourier da G. E a B é uma coisa semelhante. Bom, vocês perceberam aquilo que eu falei quando comecei a falar da transformada de Fourier, que esse I a gente trata como uma constante mesmo, né? A gente usa em derivação, integração, porque nós estamos fazendo umas coisas tão simples que dá tudo certinho fazer essa manipulação trabalhando com o I como se fosse uma constante. É claro que tem elementos complexos aqui, mas está tudo cancelado. Lembra que a transformada de Fourier pode dar um número complexo? Então, aqui também tem um complexo. E o resultado disso é essa função A, que é uma função normal. Dá o que tem que dar. Se tiver que ser real, é real. Se tiver que ser complexo, é complexo. Essas expressões todas, elas, ao serem manipuladas, dão a resposta que tem que ser dada. Isso é muito bacana, isso funciona super bem. Olha, que se eu souber o A e o B, eu tenho a U. Eu apaguei uma coisa que estava escrito em algum lugar, que é importante, é que a U maiúscula de xt é A de x e elevado a ixct mais B de x e elevado a menos ICXT. Bom, se eu achar A e B, eu ganhei o jogo, porque aí eu já tenho a solução. Como é que eu acho A e B? Para achar A e B, eu tenho que olhar para essas expressões que têm as transformadas de Fourier da F e da G. Então eu tenho que ser capaz de inverter essas transformadas de Fourier. Bom, essa transformada de Fourier, eu tenho que ver quem é, mas vai ter a ver com a F, e essa transformada de Fourier vai ter a ver com a G. Então, agora eu vou buscar fazer essa inversão. Tá? Ou seja, eu quero inverter A e B. Eu vou introduzir uma função auxiliar que vai me ajudar. Tá? Então, eu estou mantendo as contas que são essenciais e as coisas que eu posso ir apagando, eu vou apagando. Eu vou introduzir uma função que é a integral de menos infinito a x de g de s ds. Ela vai ser útil. E observe que isso é uma primitiva da G. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Lá no infinito a G vai para zero. Todas essas funções têm que estar na classe de Schwartz. E essa integral por conta que, então, isso aqui é uma primitiva dessa, essa é a derivada dessa, quando eu faço a transformada de Fourier da G, eu estou fazendo a transformada de Fourier da derivada dessa G maiúsculo. Então, isso é IV transformada de Fourier da G maiúsculo. Tá? Isso me permite, de uma forma bastante hábil, me livrar desse x que está aqui. Por conta dessa expressão, observa aqui onde eu tenho I1 sobre I cx
transformada de Fourier da G minúsculo, eu coloco isso e eu fico com 1 sobre C, porque aqui é V, aqui é X, então aí vai matar o X. 1 sobre C, transformada de Fourier da G em X. Tá? A vantagem disso é que eu consegui eliminar esse X nessa expressão. E com isso, a minha U de xt, olha que elegante isso, é a transformada de Fourier inversa da U isso a gente já sabia, que é a transformada de Fourier inversa do A de x exponencial, não vou escrever de novo, mais a transformada inversa de B de x exponencial, não escrevi os expoentes. E agora, olha que legal, aquela propriedade essa exponencial, ela é uma exponencial que está multiplicando aqui. Isso aqui é a transformada inversa de A calculado em x mais ct. Vamos pensar por quê. É aquela história da transformada de Fourier da translação. Quando você translada de ct, aparece uma exponencial do ICT. E bom, aqui depende da variável que eu estou colocando. Está aqui, ó. Quando se translada de CT, aparece o ICT, multiplicando, que era o que estava aqui. Então, isso é a inversa do A em x mais CT e a inversa do B em x menos CT. Só que a inversa do A e a inversa do B, eu tenho aqui. Então vai ficar a inversa do A. Vou escrever a inversa do A, do B é semelhante. A inversa de Fourier do A em x mais ct é meio de f de x, não, a inversa do A, desculpa, aqui em x. Em x é meio de f mais 1 sobre c g, por conta dessa fórmula e daquela fórmula. Tá. E agora, quando eu faço f é menos 1 de x mais ct, eu vou obter o u de xt. Então, e vale uma semelhante para o b. Olha que sofisticado isso. U de xt é o f é menos 1 de a, que era isso, é o f é menos 1 de a em x mais ct. Mas o f é menos 1 de a em qualquer coisa é meio f dessa coisa, então meio f de x mais ct mais 1 sobre c g maiúsculo, que é a integral de menos infinito a x de g de s ds. Isso é a parte A. Mais a parte B, que vai ser mais meio de f de x menos ct mais 1 sobre c, aquela integral de menos infinito a x menos ct, com a g. E juntando tudo, dá uma fórmula que a gente já conhecia, que é muito bonito isso. Juntando tudo isso, dá que o u de xt é, bom, meio
f de x mais ct mais f de x menos ct mais 1 sobre 2c meio, aqui tem um meio multiplicando tudo, tá? Isso. Então, é meio multiplicando tudo. Então, 1 sobre 2c, a integral de x menos ct até x mais ct, porque essas duas integrais aqui se cancelam, né? Aqui é menos. Aqui é menos, né? Onde é que está o menos? O menos vem... peraí, é menos do B. Então, no B tem um menos aqui na frente. Essa é do A do B tem um menos aqui na frente, isso. Então, põe 1 sobre C, uma integral menos a outra dessa integral de G, de S, ds. Essa fórmula a gente já tinha quando eu usei outro método para olhar a equação da onda. A gente resolveu a equação da onda de mais de uma forma. A gente fez série de Fourier, a gente fez outras transformações, e nós chegamos nessa mesma fórmula para a equação da onda. E aqui eu consegui fazer a inversão da da transformada de Fourier de uma maneira meio trabalhosa, tá? Mas funcionou. Então, esse é um jeito de abordar essas equações. Dá para fazer uma coisa parecida nas equações de difusão. E aqui eu vou precisar de uma ferramenta auxiliar. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz na equação de difusão. Tem umas coisas um pouquinho diferentes. Como é que é a equação de difusão? Bom, é du del T eu vou colocar com a constante, vou fazer o seguinte, eu vou usar numa particular equação de difusão para mostrar como é que a gente pode usar as transformadas de Fourier. Então, vou colocar a constante igual a 1 e eu vou colocar como função uma função exponencial aqui. Vou pegar um exemplo em que isso seja e elevado a menos x2 sobre 2. Embora pareça um exemplo particular, vocês vão ver que isso, a transformada de Fourier vai ser assim, super útil e vai ajudar de uma maneira muito bonita a resolver essa equação. Então, a mesma ideia, tomar a transformada de Fourier da U, então eu chamo de U maiúsculo a transformada de Fourier. Então, lembra, como é uma transformada de Fourier em x, no lugar do x aparece o s, variável de integração, s e ds. Bom, como fica a equação de difusão, x aqui, como fica a equação de difusão quando a gente usa a transformada de Fourier. Então, olha aqui
bonitinho. A equação vai ficar com a seguinte cara. Vou fazer a conta aqui, daí eu ponho o resultado ali. O que é del U, del T? É a integral em R de del U, del T. T não está jogando na integração, porque a integração é em x. Por isso que o S aparece na posição do x. Isso é a integral em R do del 2U del x2. Porque o U é da solução da equação. E isso põe para fora ix ao quadrado del 2, e aqui a integral em R, não mais da derivada, mas da U. E isso é menos x2. Então, nós vamos ter a seguinte equação na incógnita transformada de Fourier. Del U del T, maiúsculo, igual menos x2 U de xt. De novo, olha como isso é bonito. Naquele exemplo anterior eu fiz uma coisa um pouquinho mais geral, né? Eu não disse quem era f, g, e caí naquela velha fórmula com f de x mais ct, f de x menos ct. Aqui eu coloquei a u particular, e agora, né, a função f eu vou usar. Eu não estou num problema de difusão, porque eu não estou trabalhando com aquela equação do calor que eu dou, que acontece na extremidade da barra, né? Está numa difusão em R todo. Mas quando eu aplico a transformada de Fourier, eu mudo a equação, caí numa equação que é uma derivada em t, tem o x que nesse instante é constante e a própria u. Então, eu consigo de novo integrar essa função, obter a solução dessa equação diferencial. Essa é uma equação diferencial ordinária, meio simples de resolver, né? Para quem está pensando em termos de equações ordinárias, é a derivada, no caso em t, dividido pela y, que é x2, constante. A primitiva disso é ln de y, que é x2t. E quando você toma exponencial, daqui y é a exponencial de x2t vezes uma constante em t. Uma constante de x, né? Porque é uma constante, mas eu estou trabalhando com a integração em t. Na verdade, aqui é menos. Então, aqui é menos. Aqui é menos. Porque ali tinha um menos. Ou seja, quando eu resolvo esta equação, eu tenho que a u de xt é uma função c de x e elevado a menos x2t. E quando eu faço t igual a 0, aqui dá 1, aqui dá c de x, transformada de Fourier de x, 0. Ou seja, a c de x é a transformada de Fourier da e elevado a menos x2 sobre 2. C, quando eu faço t igual a 0, ali dá C, dá a transformada de Fourier em x0, mas é a transformada de Fourier dessa uzinho no x0. Isso que é legal da transformada de Fourier, ela respeita a linearidade, derivada, ela respeita a solução, ela respeita tudo. Então,
fica a transformada de Fourier disso, que é elevado a menos x2 sobre 2. Então agora o problema é fazer a inversão disso. Tá? Ou seja, C de x, veja só, se eu achar C de x, eu acho a transformada de Fourier. Daí eu consigo voltar para trás. Então, C de x, que é a transformada de Fourier dessa, é a integral em R, e elevado a menos, como essa é a f, menos S2 sobre 2, e elevado a menos IXS ds. Aqui eu vou completar quadrados. Isso é uma conta também básica, mas olha, isso é igual e elevado a menos meio de S mais IX exponencial de E elevado a menos x2 sobre 2 ds. Eu fiz aqui um completar quadrado, tá? Olhando para esses expoentes, peguei a soma, e se você elevar isso aqui ao quadrado e completar com isso, vai cancelar e vai sobrar exatamente aquilo. Começa com o quadrado de S2, dá um meio S2 sobre 2, aí tem o duplo produto, cancela o meio, dá um menos ISX que está aqui, e aqui dá um x2 com esse fator meio, o I transforma em mais e cancela com esse aqui. É uma operação básica. E essa integral, bom, o E elevado a menos x2 ele é constante em S, ele pode sair para fora da integral. E essa aqui é a integral gaussiana, já vou falar dela. Isso aqui vale exatamente raiz de 2π. Já comento isso aqui, tá? Mas deixa eu só terminar a minha argumentação aqui. Então, estou devendo explicar por que isso dá isso. Mas olha, eu achei o C. Como eu achei o C, eu consigo escrever a inversa da transformada de Fourier. Deixa eu destacar aqui a inversa da transformada de Fourier. Se você tem a transformada de Fourier de f calculado em v, isso é integral em r, f de s, e elevado a menos is v ds. E vale o seguinte, a f de um certo v é igual a 1 sobre 2π, integral em r, do f de f s e elevado a menos i mais i elevado a isv ds. Então, quando eu faço aquela fórmula de inversão da transformada de Fourier, não tenho menos no expoente e tem esse 1 sobre 2π aqui. Tá? Então, o que nós temos que fazer agora é calcular a transformada de Fourier inversa. Tá? E da C. Ou seja, U de xt é igual
primeiro, desculpa, eu vou escrever primeiro a U, para depois. Agora que eu tenho a C, então a U, aqui, a U xt é igual a essa C, que é E elevado a menos x2 sobre 2, 1 raiz de 2π, e E elevado a menos x2t. A U maiúscula é tudo isso. Que eu também posso escrever como sendo então, a U é isso. E a função que eu quero é a transformada de Fourier inversa disso. E a transformada de Fourier inversa, então é 1 sobre 2π, a integral em R, da transformada de Fourier original, então é raiz de 2π, e elevado a menos S2, 1 mais t, vezes E elevado a I, S, x, que o x aqui é constante, que é aquele x ali, ds. E, de novo, a gente completa quadrados, completa esse quadrado, faz exatamente igual eu fiz para obter a C, e vai cair de novo na história da integral gaussiana, e a gente acaba chegando em 1 sobre raiz de 2π, aparece raiz de π sobre meio 1 mais 2t, que tem a ver com completar esse quadrado aqui agora. E completar esse quadrado, eu começo, o primeiro termo vai ser S raiz quadrada de 1 mais t, porque quando eu elevar ao quadrado tem que dar aquilo. O menos está em evidência. Então vai ser isso ao quadrado. E aí o duplo produto vai ter que ser ISX, tem um menos aqui, então vai ser, o segundo termo vai ser menos, algo que quando eu multiplicar por isso, 2 vezes dê aquilo. Então não precisa ter o S, mas tem que ter o I, tem que ter o X, e tem que ter a raiz quadrada. E quando eu multiplicar, mate a raiz quadrada. Então é 1 sobre a raiz quadrada. Então, e você já tem um 2, porque na hora que eu fizer o duplo produto, mata esse 2 e mata a raiz quadrada. É isso mesmo, né? É só isso. Isso. É menos ix, 1 sobre raiz quadrada de 1 mais 2t. Isso. Está completado o quadrado. E aí, volta para cá e fica, se você quiser eu escrevo assim, a integral em R, vai ter E elevado àquele quadrado, que a gente completou, e o outro termo, que é o E elevado a menos x2, 2, 1 mais 2t. Isso aqui é a integral gaussiana, que eu já vou retomar com vocês. Então, juntando tudo, isso dá 1 sobre raiz de 2π. Aí, a integral gaussiana, de novo, raiz de π, meio raiz quadrada de 1 mais 2t. E E elevado a menos x2 sobre 2, 1 mais 2t. Isso aqui é a função U. Então, a resposta disso tudo é que a U de xt, isso é muito legal, né? Simplificando aqueles termos ali, fica simplesmente 1 sobre raiz de 2t mais 1 e elevado a menos
x2, 2, 1 mais 2t. Então, eu usei aqui um completar quadrados, etc. Apareceu a integral gaussiana outra vez, e essa é a resposta daquela equação de difusão. Deixa eu completar esse raciocínio mostrando para vocês a integral gaussiana, o que é. Integral gaussiana é a integral de menos infinito a mais infinito de e elevado a menos x2 dx. Essa função aqui é a que aparece na distribuição normal de Gauss. Por isso que chama integral gaussiana, quando a gente trabalha com estatística. E o valor dessa integral é raiz de π. E observa, depois eu mostro por que é raiz de π. E se eu fizer mudança de variável aqui, vai aparecer uma mudança de variável desse lado também. Tá? Então, depois eu mostro para vocês de onde vem isso. Faço uma continha. Tá? Mas é isso. Transformadas de Fourier e Laplace ajudam a resolver equações diferenciais. Legal?